Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, você que acessa o blog macielrodrigues.com. A gente está andando pelo sertão do Pajeú e eu tenho a grata surpresa de encontrar com meu amigo Glebson Martins. Tudo bom, Glebson? Como é que você está? Tranquilo? Prazer Marcel, sempre encontrá-lo. Prazer é meu, Marcel, estar aqui com você. E a gente está aqui, como eu sempre digo, né? Vivendo e achando bom, cara. Bom, você sabe que a política está aí, né? Você, embora não esteja exercendo nenhum cargo eletivo, mas participou de 2 campanhas municipais, as mais recentes, e já tem uma movimentação pensando nas eleições do ano que vem. Aliás, ela vem intensa aí. E isso também passa obviamente, por algumas decisões locais, né? Isso. Marcel, a gente sabe que as eleições no Brasil é a cada 2 anos, e isso é um período muito curto do ponto de vista político e da política em si. Então, passa-se uma eleição como passou, a eleição foi ano passado, 2024. Você mal sai de um processo, já entra no outro processo. Isso é uma coisa preocupante, a gente vê isso no nível de Brasil, onde a eleição se antecipou-se demais. A eleição é apenas no ano que vem, e assim, Isso. Eu acho que deveria apenas discutir política no ano da eleição, um pouco mais próximo, né? Nós tivemos até avanço em relação a isso. Você lembra que lá no passado, as eleições eram 90 dias de campanha, né? E reduziu para 45 dias, então isso foi uma coisa muito boa. Eu ainda participei de eleição em 2012, que foi 90 dias de campanha. Era desgastante, né? Muito desgastante. Então agora, são 45 dias de campanha, porém, de campanha propriamente dito. Mas as articulações políticas, ela vem muito antes, né? E aí já se tem, a gente vê a nível de Estado já, toda a movimentação, já pensando em 2026. Você fala de 2026, no caso da sucessão estadual, que a gente vai falar um pouco mais sobre ela, mas já tem gente falando de 2028. Sim, sim. Já tem, quer dizer, não teve uma eleição no passado, mas já tem muitos gestores, muitos grupos políticos, não falo de Carnaíba especificamente no geral, falando de 2028, antecipação de 2028. Eu acho isso um absurdo, né? Assim, até porque eu acho que quem está no mandato tem que fazer gestão, né? E quem está sem um mandato precisa estar ali por perto, né, do seu povo, da sua gente, mas tem que estar tudo no seu tempo. Antecipar às vezes as coisas demais, o peito demais, há desgaste para todas as partes. Há uma proposta, inclusive, está sendo analisada, tem um projeto de lei de acabar com a reeleição, isso tem, obviamente, aí tem, na verdade, essa eleição, esses 2 em 2 anos acabaria, nós teríamos uma eleição geral e acabaria, o mandato ficaria de 5 anos. Como é que você observa isso? Você acha que sanaria esse problema que a gente está falando aqui, de eleição muito seguida? Em algum momento a gente ter eleições apenas de 4 em 4 anos e aí ter ou de 5 em 5, né, que tem um mandato de 5 anos na proposta também. Como é que você observa isso? Veja, desde o início a minha defesa, a minha ideologia é acabar com a reeleição. Acabando com a reeleição dá mais oportunidade de fazer valer a democracia, a troca, a alternância de poder, né? Entretanto, eu acho que a forma que o Brasil está hoje, isso não vai passar pelo Congresso agora para os próximos 5 até 2030, eu acredito. Tem um pedágio aí para poder adequar. A minha opinião para que quem está no mandato não seja prejudicado, tal, até você lá na frente alinhar isso aí. Por enquanto, eu acho que vai continuar como está. Que eu acho muito desgastante para o político e para o país. É uma campanha muito cara. Nós somos um dos únicos países do mundo que tem uma justiça eleitoral. Quando é que não gasta com isso? Então, assim, é muita despesa para o país, né? Gastando com a questão eleitoral. Então, ia reduzir custos. A estrutura de urnas, toda aquela logística, ela é caríssima. Exato. E o jurídico em si, o judiciário em si, não a justiça eleitoral, desembargadores, juízes, né, todo o aparato judiciário. Falando em 2026, recentemente aqui o Bloco de Oposição teve inclusive uma reunião com o deputado federal Mendonça Filho. O Bloco está indo nessa direção, mas alinhado com a governadora? Sim, nós aqui em Carnaíba aqui continuamos alinhados com a governadora Raquel Lira. Votamos nela em 2022 para governadora, nós somos oposição ao PSB, votamos nela em 2022 e estamos com ela para 2026 porque acreditamos faz um bom governo, na sua opinião? Que é o melhor caminho. Sim, Marcel, veja, a Raquel faz uma gestão ótima, né, do ponto de vista administrativo,
né? Raquel pega o Estado em uma situação ali que o Estado estava engatilhando, perdendo espaço para outros estados como Paraíba, a própria Alagoas, né? E aí Raquel vem para colocar o Estado no patamar onde deveria estar Pernambuco, né? Que é líder entre os estados do Brasil em economia, em educação, em infraestrutura. E aí Raquel, em apenas 2 anos e meio, ela vem colocando o Estado... Quais eram os pontos, você acha que eram os pontos mais críticos, por exemplo, da gestão do PSB, Paulo Câmara especialmente, e que você acha que avançou agora com Raquel? Marcelo, aqui em relação ao Pajeú, vou trazer para cá o Pajeú, que é onde a gente vive aqui, onde a gente sabe aqui no sapato aperta. Por exemplo, estrada. Eu tenho um exemplo prático aqui, que é a estrada de Bitiranga. Foram mais de 16 anos de promessa, né, de enganar as pessoas, e o cara chegar e dizer, olha, vamos fazer o asfalto aqui agora ano que vem. E passaram anos de promessa. A Raquel vem no primeiro ano de gestão dela, faz uma obra que era esperada por milhares de pessoas da região de Bitiranga. Isso é um exemplo, né? Que aqui Estradas, então você acha que ela melhorou em relação à gestão anterior? Melhorou muito, né? Porque o estado estava totalmente acabado, a questão de estrada. A Raquel vem fazendo estradas novas, né? Ali em Pernambuquinho, ali perto de Sertânia, né? Agora esse projeto aí que já vai iniciar a duplicação da 232. Marcelo, isso é tão importante, essa duplicação para nós aqui do Sertão. Você acredita que essa duplicação, que foi prometida pelo Paulo Câmara também? Exato. Inclusive, eu lembro que a gente conversou, cheguei a entrevistar o Paulo Câmara, quanto candidato a governador, e ele prometia aquela duplicação até Serra Talhada. Nós não tivemos nenhum projeto saindo exatamente do papel, nenhuma licitação. Você acredita que agora é para valer? Enfim, como é que você observa essa promessa? Sim, eu estou convicto que vai iniciar em breve as obras da duplicação da 232, né, porque ela está muito concisa com isso. O que ela anuncia está fazendo. Então não tem motivo pelo qual desconfiar, né, porque as promessas dela está fazendo, né? Isso é o ponto de vista da questão de estradas. Agora veja, outro ponto fundamental que eu defendo aqui é a questão da saúde. Né? O quanto melhorou aqui o hospital Emília Câmara em Afogados da Engazeira, né? Com cirurgias eletivas, né? Com tomógrafo, com leito de UTI, com sala para as mulheres ter bebê aqui em Afogados da Engazeira. Outras vezes mulheres passavam noites e noites rodando uma ambulância procurando um lugar para fazer um parto, né? Sofrendo. E a Raquel otimizou essa questão da Emília Câmara. A Raquel ampliou a Eduardo Campos, questão cardiológica. Veja, quantas pessoas saíram daqui, né, teve um pré-infarto, teriam que ir para Recife, penar por elas, muitas vezes perder a vida porque não tem um atendimento médico. Realizando procedimentos como cateterismo, angioplastia, né? Realizando Serra Talhada no Eduardo Campos. Veja, aqui no Pajeú agora, sem te atrapalhar, mas saiu agora uma autorização também desse serviço para a região do Araripe, se não me engano, Araripina. Exatamente, e anunciou recentemente agora também, né, a Polícia Científica enviar para Serra Talhada. É uma cobrança antiga de Serra Talhada. Agora, é claro que essa pergunta eu tenho que fazer a governador ou ao governo, porque na gestão Paulo Câmara foi iniciado um IML em Salgueiro. Depois eu esqueci dessa história. Esqueceu, né? Então assim, o governo PSB é um governo que prometeu muito, aí entregou pouco. E a Raquel vem 2 anos e meio, né, que prometeu pouco, mas está entregando muito. É o inverso, né? Tu imagina só, Marcelo, a gente parte do princípio aqui do sofrimento para essas pessoas, né? Perde um ente querido, tem que ir para Caruaru, para Recife, passa dias e mais dias, a pessoa naquela agonia, a família naquele sofrimento, e isso vai acabar isso. A gente não quer que ninguém se vá, mas quando vá, pelo menos diminuir o sofrimento das famílias. O PSB tem um recall, no caso dos governos Eduardo e no caso da família Campos também, que, né, obviamente, é muito lembrado aí nas intenções de voto. Como é que você observa aí? O João Campos é um natural candidato para enfrentar a governadora. Há quem diga que vai ser uma disputa muito acirrada. Como é que você observa? Eu acredito que sim, né? Porque o João ele é muito capacitado, muito preparado, né? Agora, eu acho ainda... Faz uma boa gestão no Recife? Para alguns. Toda gestão é assim, bom para alguns e ruim para outros. Eu acho que o Recife falta fazer muito. E ele dentro da gestão dele, a capacidade de articulação política, o apoio do governo Lula, ainda fez pouco para o Recife. A gente vê na televisão o nível de violência, a gente vê os alagamentos, morro caindo. Recentemente agora até greve de professores teve em Recife. O cara foi oferecer 1% de reajuste para a classe da educação. Então veja qual ponto... Mas apesar disso ele consegue ter bons índices de aprovação nas pesquisas. Pois é. Você acha que isso reflete lá na disputa estadual? Eu acredito, Marcelo, que pode refletir, sabe? Agora veja, a Raquel está trabalhando. A Raquel não está fazendo política ainda. Ela está começando a entregar o que ela começou a fazer. Aliás, tem críticas a ela no setor da política, não de gestão. Há muitos setores que reconhecem avanços na gestão, mas que reclamam muito do trato político. Porque a gente fica com o PSB até um trato um pouco mais antecipado. Você acredita que isso muda agora? Porque a pré-campanha praticamente já começou.
Você acredita que muda esse trato? E quando eu faço essa crítica, aqui é a minha opinião, a governadora, por exemplo, lá atrás, no caso do ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, que apoiou e acabou não ficando no grupo ali. Há quem diga que falta de habilidade dela. Como é que você observa isso? Pois é, tem algumas perdas na política, né? A mesma forma que ela perdeu alguém e sai no grupo dela, ela também ganhou apoios que veio lá pra cá, né? Como é o caso de Eduardo da Fonte, como é o caso do pessoal dos Oliveira, né? O Avante e outros partidos que estão junto na lembrando que os Oliveira estavam lá, era vice, inclusive, Sebastião de Marília. Exatamente, era um bloco opositor, né? Então, assim, na política tem isso. Eduardo da Fonte estava com o Danilo na eleição passada? Não, Eduardo da Fonte estava no bloco também eu não lembro agora se era de Marília. De Marília. Não lembro agora, acho que é da Marília, eu acho, né? Mas enfim, algumas pessoas que estavam lá, por exemplo, pessoas que estavam no PSB, como Aglaíus Vitor, lá de Vitória, que estava no PSB e foi para Raquel, né? Caio Maniçoba ali, que é deputado estadual. Eu não lembro agora, você sabe quantas adesões? Não, em números eu não sei. Em números eu não sei, em números. Porque alguns prefeitos mudaram. Por exemplo, Marconi Santana, o ex-prefeito de Flores. Santana, por exemplo. O prefeito Gilberto Ribeiro, PSD. Então hoje Raquel conta com o apoio de mais de 140 prefeitos. E isso, eu até falei ontem, isso é fruto não de articulação política, mas isso é fruto, Marcelo, do trabalho. Os prefeitos, recentemente agora o prefeito de Belém de São Francisco, o prefeito de Santa Cruz Baixo Verde, está dando apoio por quê? Porque as coisas estão chegando, porque está vendo o trabalho acontecendo. E não é justo você ver o trabalho acontecendo e você, por birra política, ficar contra. Você vê aqui em Carnaíba, por exemplo, a cozinha comunitária daqui alimenta mais de 200 famílias por dia, fruto do recurso do Estado. Recentemente, num ato aí, o ex-prefeito Anchieta Patriota criticou, dizendo que não chegou nada. O prefeito Vanberg Gomes também endossou. Como é que você observa sobre o olhar para Carnaíba? Tem uma diferenciação, onde é aliado, onde não é aliado. A alegação é que os olhares estão voltados para quem é aliado do governo, quem não é, não recebe atenção. Não, Marcelo, eu vejo isso como birra de quem não quer trabalhar, sabe? Eu acho que ao invés de criticar, deveria agradecer. Né? Tem dois campos aí, acho que o governo de Carnaíba deveria agradecer. Né? Aqui tem um programa do leite, que é do governo do Estado, aqui tem um programa da cozinha com entrega do governo do Estado, aqui tem estrada, que é do governo do Estado, aqui tem ações na zona rural de abastecimento de água, que é do governo do Estado. Então, assim, ao invés de criticar... Já são decisões, dessa que você está falando, já foram ações da gestão... Ações agora da governadora Raquel Lira, né? Está presente. Então, assim, ao invés de criticar, devia agradecer, né? Vai dizer o povo de Bitiranga, que é contra o asfalto de Bitiranga. Então, assim, a gente tem que ter noção daquilo que você está falando, né? Eu acho que a discussão lá, esses atritos aí, Marcelo, são coisas pessoais. São aí, nesse caso deles aí, são algumas picuinhas pessoal. Quando vai para o campo da política realmente, eu tenho gratidão pelo governo do Estado, porque ele está fazendo pelo Estado de Pernambuco inteiro. É natural, o Anchieta é dos quadros, é um nome histórico dos quadros do PSB, né? Então, assim, é natural e a gente respeita a posição dele, né? Marcelo, lembrar aqui que ele votou nela em 2022. Ele apoiou. Exatamente, apoiou nela em 22. Na disputa com a Marília, como ele optou a apoiar por ela, e depois criticou de ter apoiado e não ter, segundo ele, não ter sido lembrado. Essas movimentações para o ano que vem, por exemplo, agora recentemente vocês se encontraram com o deputado federal Mendonça Filho, ex-governador de Pernambuco, ex-vice-governador, ex-ministro da Educação. Por que Mendonça Filho? Natural, a gente está se conhecendo com Mendonça, nós somos do União Brasil, né? Eu sou do União Brasil, vereador Neudo, vereador Vanderdo, vereador Matheus, é do União Brasil, e Mendonça é o interlocutor nosso dentro do União Brasil. Desde lá de trás, lá na época da conjunção política, Mendonça, Bivar e Fernandinho são deputados do União Brasil. Então a gente sempre houve essa relação de construção política. Mendonça esteve aqui com a gente semana passada, discutindo algumas ações para Carnaíba, né? Ajudou durante a nossa campanha aqui, ele esteve presente também. E é uma pessoa que a gente tem um grande respeito e admiração por ele. O cara foi ministro da Educação, já foi secretário de Estado, foi deputado federal, foi estadual, prefeito, foi governador de Pernambuco, né? Então, assim, é uma pessoa admirável, Mendonça, e tem um trabalho muito eficiente a nível de Brasil, né? Tem uma atuação no Congresso Nacional muito boa, estadista, né? Então, o Mendonça esteve aqui no Pajeú, não só Carnaíba, esteve no Pajeú, fazendo algumas visitas por aqui, é muito bem-vindo aqui, e eu acredito que ele tem muito a contribuir com Carnaíba, com o Estado de Pernambuco e com o Brasil. Do ponto de vista político, né, sobre aquela crítica ainda da governadora, do lado político ainda não ter começado ou não ter engrenado, ou está agora engrenando, né, diferente da gestão. O Mendonça Filho é um nome estratégico, como setores da imprensa especularam, de repente melhorar
essa comunicação, isso é um ganho, no caso, para a oposição de Carnaíba, melhorar a comunicação com a governadora? Sim, acredito que sim, né? Porque há um alinhamento político, né? Hoje Minas tem um protagonismo muito bom dentro do governo do estado, e eu acredito que pode viabilizar muito mais investimento para a região do Pajeú, que tem vários apoios na região, e pode também melhorar a questão da comunicação com o Palácio, e pode melhorar a vinda de mais investimento para o Pajeú. Na eleição passada, vocês estiveram aí e até poucos dias vocês eram aliados do presidente da Alep, né, Álvaro Porto. Bom, muita coisa aconteceu, né, uma relação, ela acabou ficando bem ruim entre o Álvaro Porto e a governadora. Ele já vestiu camisa do PSD, já participou de ato de João, vai marchar com o João, já faz críticas contundentes com relação à gestão Raquel. Bom, como administrar isso, nós temos aqui a candidata Ilma Valéria era alinhada ali, né, do Partido Republicano, do Silvio Costa Filho, enfim, que está com o João. Agora, no encontro mais recente com Mendonça Filho, ela não esteve presente, inclusive disse que estava cuidando da saúde do pai. Bom, mas essa situação, é claro que essa pergunta deveria ser feita a ela já declinou de alguns convites de entrevistas aí, acho que deve se posicionar em algum momento. Mas como é que fica, como é que se avalia isso, essa situação, essa equação, que se ela marcha com Álvaro Porto, ela vai estar alinhada à esquerda patriota, porque ambos, no caso, estariam supostamente apoiando João Campos. Você acha que essa decisão deve sair em breve? Quer dizer, é um machismo, é especulação, porque quem deve responder obviamente é ela, né? Exato, essas questões da posicionamento dela, assim, eu respondo por mim, né? Ela tem um posicionamento dela, que eu admiro, que ela tem a seriedade em relação a isso, né? A questão Álvaro, nós votamos com o Álvaro aqui para estadual na campanha passada. O Álvaro é um cara super decente, né? Um cara que é muito honesto, né? E essa questão dele, esse atrito lá político lá em cima, entre a Alep e entre o Palácio, são coisas muitas vezes a gente não sabe nem o que aconteceu de fato, né? Eu só sei que, assim, Álvaro é do PSDB, Raquel é do PSDB também. Nós votamos nos dois em 2022, tanto em Álvaro quanto em Raquel. Agora, os atos que lançar por cima, eu não sei qual foi a motivação exata do rompimento deles, né? No entanto, a gente tem que pensar aqui embaixo também, porque aqui nós temos outro projeto aqui, a nível de município, né? Então, tem que haver os alinhamentos aqui, a base aqui no município, e os alinhamentos lá em Recife, na capital, né? Então, eu tenho certeza de que a gente estamos unidos em torno do nome de Raquel. Isso é fato, a oposição daqui marcha com Raquel. E é natural que, se por acaso acontecer da oposição, alguns votam em um deputado, outro em outro, isso é natural que isso aconteça, porque cada um tem sua liderança, isso é normal, né? A gente tem a Focada em Gazeira aqui, né? O prefeito tem um deputado, o vice tem outro, em Cinto Paritama isso acontece assim também. E aqui em Carnaíba eu acredito que está todo mundo conciso em torno do nome de Raquel. Agora, o deputado pode ser que tenha algum outro. Não é fácil juntar a oposição, Marcel, não é fácil. Exemplo por aí, grande desafio você manter um time coeso e unido, né? Você vê exemplo de Serra Talhada mesmo, você vê Calumbi, você vê Flores, né? A Focada em Gazeira, Quixaba, por exemplo. Então, assim, não é fácil fazer isso aqui. Mas de uma coisa eu tenho certeza, em torno do nome de Raquel, a oposição está 100% consolidada. Agora, em relação a deputado, pode ser que haja alguma divergência por conta dos interesses também locais também. O resultado da eleição do ano que vem para estadual e para nacional também, o Lula é um pré-candidato, não sabemos se vai ser, quem vai ser o candidato da direita, o Bolsonaro praticamente está fora, né, da disputa. Esses resultados nacionais, resultados estaduais, eles incidem alguma coisa? Eles têm algum reflexo no município? Porque praticamente termina um processo, você já entra no outro processo, né? Você não quer antecipar 2028, como já falou que acho que é cedo demais, mas já esses próximos resultados já têm um reflexo dentro da eleição municipal? Sim, com certeza tem, porque o Brasil hoje é um país totalmente interiorizado. Através da internet, né, hoje todo mundo tem informação em tempo real, né? Então as conjuntura política de partidos, de alinhamento, de aliados, né, isso repercute sim, né? Quando você passa a eleição de 2026, aí que a gente vai saber a questão de partidos, né, quem elege deputado, quem vai ter os partidos, para poder disponibilizar esses partidos para 2028. Então, assim, de qualquer forma, quando passa 26, já se começa esse trabalho interno de 28. Porque muitas pessoas acham, não, vou ser candidato em 28 e acabou. Mas não é bem assim. Toda a articulação interna que vem por trás para construir, aí vem um planejamento de campanha. Que aí você me perguntou agora há pouco que alguns grupos já estão pensando em 28.
Né? Isso é natural que aconteça quando tem os grupos organizados, sim. A política, como qualquer outra coisa, tem que se planejar. Você não pode chegar e cair de paraquedas, tem que ter um planejamento, né? Você foi candidato em 2020 com um bom resultado, considerado um bom resultado, com a eleição, né, acirrada. Mas praticamente passou a eleição, já se ouvia na cidade que Ilma Valério seria candidata. Então, praticamente assim, se posturou e acabou sendo a candidata. Você aceitou a vice. Essa antecipação, já pensando em 2028, tal, isso você acha que é positivo ou negativo para construir um projeto, para apresentar o projeto da sociedade? Você teve um bom resultado, agora o resultado já não foi tão bom quanto 2020. Isso, como manter uma base unida e como entregar, obviamente, à sociedade uma alternativa de projeto? Veja, eu não vou estar discutindo 28 ainda. 28 é outra situação, né? Nós estamos discutindo ainda as conjunturas para 2026. Lá em 28, a gente vai discutir o projeto de 28, certo? Então, assim, até lá, eu acho que a democracia é isso, tem várias alternativas, né? Vários nomes, Carnaíba tem vários nomes, empresários, políticos, pessoas de bem, pessoas que podem gerir Carnaíba, fazer muito melhor do que está sendo feito nos últimos 20, vai para 24 anos. É uma geração inteira. Já tem pessoas com 24 anos que nunca viu outra gestão em Carnaíba. Só conhece uma gestão. Então veja, eu acho que tem vários nomes aí que podem contribuir com Carnaíba. E isso é uma discussão que a gente vai levar lá para 28 para ver essa situação. Bom, falando do governo atual, 24 anos, você fez as contas aí, já supera aquele período em que José Francisco Filho Didi comandou também, entre mandatos dele, de aliados, né? Foram 22 anos, só me engano, de Didi. E aí, Marcelo, eu quero fazer uma observação aqui, né, que o ex-prefeito de Carnaíba, Anchieta Patriota, ele tem um discurso de dizer que Didi era coronel, que queria passar muito tempo na prefeitura, passou 23 anos na prefeitura. E ele agora está 24 anos. Ou seja, ele está afirmando, ele próprio, faço uma analogia aqui, que ele também é coronel. Se ele dizia que Didi era coronel porque tinha 22 anos, e ele com 24 é o quê? Né? Coronel, mais uma esticadinha para frente, né? Então veja que o discurso muitas vezes ele se contradiz, e aí se contradizer no discurso, se contradiz aí no discurso e na prática. Isso que aconteceu, acho que essa avaliação que eu faço aqui, inclusive aproveito a oportunidade aqui, Marcelo, para fazer uma avaliação do governo atual, né, que é o mesmo governo. Como é que você avalia? Você aprova, desaprova? De 20 anos para trás. Né? Tem alguma coisa diferente do Berg de gestão? É uma continuidade exatamente? Como é que você observa? É o mesmo governo. As mesmas pessoas, as mesmas táticas. Só que agora, Marcelo, tem um pouquinho de maldade a mais. Ficou pior na perseguição, a falta de entrega. Eu acho que Carnaíba, nesse período todinho aqui, não entregou basicamente nada em 7 meses de governo. Então, outros municípios aí, como Afogados, por exemplo, está fazendo entrega toda semana, né? Flores faz entrega aí toda semana, e Carnaíba nada, parou no tempo. Então, assim, isso eu já sabia disso, porque não é um governo novo, é um governo de 24 anos, que já estagnou, não tem para onde ir mais. Então, assim, a minha avaliação é que é um governo que está apenas gerindo os recursos dos seus percentuais de educação, saúde, infraestrutura, ação social, e meramente isso. Está sendo apenas um gestor de recursos que está aí, mas politicamente não tem mais, não está mostrando mais nada para a sociedade. Carnaíba não está avançando, não está melhorando os índices de DH, não está melhorando os índices de saneamento, enfim, todas as áreas do município estão estagnadas, apenas gerenciando os recursos públicos dentro do município. Pensando em 2028, embora ele só vá discutir lá mais próximo, mas você se coloca hoje como um pré-candidato, um possível candidato ao executivo novamente, vai observar essas situações até lá. Você sempre usou de muita diplomacia, digamos assim. Às vezes na política tem hora que você tem que também se usa aquele termo de dar o soco na mesa, ou tomar uma decisão mais dura. Mas como é que você observa isso aí? É muito cedo, enfim. Veja, Marcelo, como eu falei antes, eu não quero discutir 28 ainda, né? Até porque eu não tenho mandato, eu venho de duas
duas eleições que eu fui derrotado, né, em 2020 e 2024. E tem vida fora da política, né? Exatamente. Então, assim, eu preciso tocar minha vida, né? Eu tenho uma família, de minha esposa, tenho 3 filhos, tenho que cuidar da minha família. Né? E na política eu não cuido da minha família. Né? Então, assim, eu tenho meu histórico na política, né? Desde 2012, de candidato a vereador, de secretário, de vereador, de presidente da Câmara, de candidato a prefeito, de apresentar o melhor projeto, a melhor versão para Carnaíba, de apresentar para a sociedade. Agora, eu não me coloco como pré-candidato, não é tempo para discutir isso ainda. Eu sou apenas um cidadão carnaibano que acredito que é possível ter uma Carnaíba melhor. Isso é fato. E acho que no momento certo, na hora certa, eu estou aqui para contribuir com Carnaíba, com a política, com as pessoas. Então, assim, eu estou para contribuir no que for preciso para ver a minha Carnaíba melhor. E estou também para dar discussões políticas também, para estar junto à sociedade nessa discussão. Em 28, acho que vai surgir aí nomes para disputar a eleição. Né? E meu nome, por enquanto, eu não estou à disposição para ser candidato, até porque 28 só em 28. Tá sempre para discutir isso, vamos discutir uma coisa de cada vez. Primeiro é reeleger, a nossa meta é reeleger Raquel ano que vem como governador de Pernambuco, eleger os deputados, e aí em 28 se discute isso em 28. Muito bem, um prazer. Obrigado aí, mais uma vez, nos encontrar, trocar ideia e falar francamente aí sobre os assuntos de Carnaíba, de Pernambuco e do Brasil. Eu que te agradeço, estou à disposição, sempre, não tenho receio nenhum de discutir a política no nosso município, nosso estado, até porque eu não tenho apreço com ninguém, a gente está aqui com seriedade, e o que a gente fala é para o povo de Carnaíba, o povo de Pernambuco, e com a certeza de que a gente tem que a política é um instrumento para fazer o bem para as pessoas. É isso, nossa conversa com o Glebson Martins, e a gente vai estar ouvindo outros atores da política regional, né, ao passo que os processos foram encaminhando. Obrigado a você que está acompanhando, entrevista completa no YouTube, trechos dela no Instagram.